culto, nós fortalecermos a comunhão e a adoração, mas todo culto tem que ter a palavra de Deus, que a palavra de Deus é eterna, ela nunca passa. Nós não podemos omitir a palavra em nenhuma atividade que nós façamos. Então abra sua Bíblia em João capítulo 21 e os versículos 8, 9 e 10. Amém? Aqui, ó. Aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali uma fogueira e um peixe posto em cima, e também havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhaste. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração nesse momento, Senhor, aquilo que o Senhor quiser falar. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem não sentou ainda e quiser sentar, fica à vontade. Irmãos, essa palavra, eu botei ela até em letrinhas desenhadas, né, letrinhas cursivas no banner que nós colocamos no Facebook para divulgar esse luau. Tinha todos esses 3 versículos lá no fundo da imagem. E eu escolhi ele inicialmente porque ele falava de fogueira, né? Eu fui superficial na minha interpretação do texto, na minha leitura do texto. Mas depois eu vi que esse texto ele é muito profundo. Aleluia. Depois eu percebi que esse texto ele mexeu comigo. Esse momento dessa palavra acontece depois da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo, depois que foi crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou, e durante alguns dias, aproximadamente 40 dias, ele aparecia aleatoriamente para os discípulos. Primeiro ele apareceu para as mulheres, ainda no sepulcro, no jardim, no Getsemane. E mais na frente ele apareceu para 2 discípulos que caminhavam indo para a cidade chamada Emaús. Depois ele apareceu para os apóstolos, para 10 deles. Tomé não estava. E mais uma vez ele apareceu de novo para os apóstolos, e dessa vez Tomé estava. Teve aquela história lá que Tomé não acreditou, vocês conhecem. Não acreditou até que viu. E essa é mais uma vez que Jesus apareceu para os seus discípulos. Nesse momento, provavelmente Pedro, Tiago, João e André, a Bíblia não diz o nome de todos, mas eram os que pescavam. Provavelmente eles estavam lá pescando, como era sua profissão, seu ofício. E aí Jesus apareceu na praia. E Jesus sentou na areia, improvisou uma fogueira, providenciou ali peixe, pão. Não me diga como, né? Ou ele fez o peixe e o pão aparecer, ou ele pescou, ou o peixe saiu andando, ou voando e caiu dentro da frigideira, né? Do espeto. Não sei como é que foi, mas não importa. Talvez ele não tenha criado o peixe não, porque senão ele já tinha criado assado, né? Seria mais prático. Mas ele teria poder para fazer isso também. Quem crê diz amém. Amém. Nosso Deus é um Deus que providencia as coisas, é um Deus de provisão. Irmãos, e quando os discípulos de longe veem aquela pessoa, aquela figura na praia, Pedro, mais afoito, né, ele pula na água e vai nadando para chegar rápido. E os outros levam o barco
até onde Jesus estava. Eles dizem: é Jesus, é o mestre. E aí eles chegam até a praia e eles encontram uma cena parecida com essa aqui. A gente só não tem peixe, mas tem outras coisas aqui, tá, irmãos? Daqui a pouquinho a gente vai servir. Faltou o peixe? Faltou a vara para pescar o peixe. O irmão Ítalo ali estava disposto a providenciar um peixe imediatamente para nós, para manter o clima da mensagem, mas infelizmente não veio a vara. Então, quando eles chegam, né, Pedro todo molhado, e quando provavelmente Jesus fez o peixe só para ele, né? Porque quando os discípulos chegam, ele diz: olha, traz um pouco dos peixes que vocês pescaram e traz para cá, bota aqui pra gente comer junto, né? Não sei porque Jesus não fez o peixe direto para os discípulos também, né? Mas isso também não importa. A gente tem que fazer a nossa parte. Ele fez o peixe só para ele. E os discípulos apanharam dos peixes que tinham pescados e colocaram ali ao lado do peixe que Jesus já estava assando. E a Bíblia é clara que também havia pão. E é isso é muito relevante, isso é muito importante. Por que peixe e pão? Por que não tinha só peixe? Não tinha outra coisa? Por que não tinha uma lasanha? Por que não tinha outra coisa? Estamos conjecturando, irmã, sem observações. E aí, a importância de ter pão é a seguinte: o pão representa o corpo de Cristo. Então Jesus estava ensinando, estava dando uma lição para eles, sutil, mas estava dando uma lição para eles. Ele estava falando de união, ele estava falando de unidade, ele estava falando de comunhão. Para nós, sentar ao redor de algum lugar e comer é uma coisa trivial. Às vezes a gente vai para um lugar, uma lanchonete, e você às vezes é obrigado a sentar do lado de pessoas que você nunca viu na sua vida, e você tem que comer do lado delas porque não tem espaço, não tem cadeira, e você está lá. Mas nessa época, 2000 anos atrás, sentar-se com alguém para comer era um sinal de muito respeito, intimidade e comunhão que você tinha com a pessoa. Quando você sentava à mesa para comer com alguém, você dizia mais ou menos: olha, eu compartilho as mesmas ideias que você, eu gosto de você, eu tenho consideração por você, por isso eu estou aqui sentando na mesa com você. Era essa a ideia de sentar-se, de comer junto naquela época. Então aquela cena, Jesus, uma fogueira, peixe, pão e os seus discípulos ao redor daquela fogueira, representavam nada mais, nada menos do que momentos como esse que nós estamos fazendo hoje. Momentos de comunhão, momentos em que nós compartilhamos parte do nosso ser com o nosso irmão. Afinal, todos nós somos um corpo só. Tem gente aqui de várias denominações. Só gente que me ajudou aqui hoje. Tem um que é da metodista, tem outro que é da presbiteriana. Tem vários da presbiteriana. Tem vários irmãos de várias denominações. Gente que trabalhou para que isso aqui acontecesse. Tem gente da Assembleia de Deus. E por que congregacional? E isso é totalmente irrelevante, porque nós todos somos um. Nós todos somos um corpo só. E aí, por isso nós estamos aqui. Aproveitando que estamos falando de comunhão, eu queria pedir agora que cada um de vocês que recebeu aquele número